Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Sem demora, convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, você tirar um momento para você meditar nessa canção que nós vamos cantar, antes de nós meditarmos nas Escrituras, amém? Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho novo e pão. Faça essa declaração para Ele. Declare: eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. Te exaltando, Senhor. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Mesmo assentado, erga suas mãos e declare: essa é a minha promessa. E essa é minha. Essa é a nossa promessa, Senhor. Eu gastarei minha vida pra te coroar. Encha os seus pulmões e declare: esse é o meu anseio. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. Senhor Jesus, nós entregamos, ó Pai, o nosso coração, a nossa vida como oferta a Ti, Jesus, e te pedimos que agora, como um selo, Sua palavra venha marcar os nossos corações, Jesus. Que a partir de agora, Deus, toda distração, todo eu caia por terra agora, Senhor Jesus, e que fique apenas a Tua voz, a Tua amável, a Tua doce voz, Senhor Jesus, ministrando aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Cantares 1. Nós estamos vivendo um novo tempo. Há aproximadamente 7 meses nós nos mudamos para um novo templo, e com o novo templo vem uma nova estação, uma nova estrutura, pessoas se achegando, pessoas se desenvolvendo, e principalmente nós vivendo coisas que nós oramos, Deus revelou, e agora nós estamos acessando as promessas de Deus. Mas é fundamental que a gente constantemente acesse um lugar de conferir. Nós estamos entrando no segundo semestre e é necessário que a gente confira algumas coisas, alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas ações nossas. É necessário que o nosso coração esteja alinhado com o coração do Senhor. E é por isso que a Conferência Mais, ela existe. Porque é mais de Cristo e menos de mim, menos de nós. Essa reflexão com o nome Conferência Mais é para que nós alinhemos o nosso coração para a vontade de Deus. E quando o pastor pediu para eu ministrar com muito temor, Deus já havia falado comigo sobre esse texto, e eu
E tem duas passagens que Deus tem falado muito comigo nesses últimos 2 meses. Uma, inclusive, o pastor Wellington citou ontem, que foi a carta de Laodiceia. Mas eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Cantares 1, primeiro versículo, do 1 ao 8. E para que você leia com entendimento, antes de você ler, nós precisamos entender algumas coisas sobre esse livro. Não é um livro muito comum, né? Não é um livro fácil de se entender. Primeira coisa que a gente precisa entender é que é um livro poético, escrito por Salomão. É uma conversa entre Sulamita, uma noiva, e um noivo. É um diálogo muito profundo, muito íntimo. E a gente tem duas formas de interpretar esse livro. Uma forma é de forma literal, que a gente vai entender como um texto que reflete um relacionamento conjugal. E a gente também pode interpretar e aplicar para a nossa vida, nós sendo a noiva de Cristo, nós como igreja sendo a noiva de Cristo. Deus nos chama de noiva, e eu quero que você medite comigo nesse texto. Vamos lá? A partir do verso 1. Cântico dos cânticos de Salomão. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume, em outras versões, unguento derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda a razão, você é amado. Estou escura, mas sou bela. Em outras versões, morena. Em outras versões também, negra. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Mas não fique me olhando porque eu estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Conte-me, você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Agora o noivo fala: se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos um casal apaixonado. Uma noiva que ela não mede esforços para se declarar para Cristo, para se declarar para Salomão. Sulamita, ela enche a sua boca para dizer palavras que vão expressar o mais profundo amor possível. Talvez a gente não conseguiria fazer uma declaração no Instagram para o nosso cônjuge. Talvez a gente ficaria muito longe, muito aquém de tentar trazer palavras bonitas, como ela traz sobre o noivo. Só que em um dado momento ela entra em uma crise. Ela para de falar e de tentar conquistar o noivo, e ela diz o seguinte: mas olha, não olha para mim, porque eu estou morena, eu estou negra, o sol queimou a minha pele. O que antes era uma declaração de amor passa a ser uma crise de identidade, uma crise de autoimagem. Ela não conseguia se olhar. Ela enxergava o noivo belo, grande, poderoso, maravilhoso, mas ela, quando ela se olhava, ela não via beleza. Porque naquela época, o padrão de beleza para os nobres era a pele clara, porque ela não trabalhava nas vinhas, ela trabalhava dentro dos castelos. A nobreza tinha a pele mais clara, porque ela não trabalhava debaixo do sol. Aqui a gente tem uma quebra de padrão. Sulamita, ela fala assim: olha, por favor, noivo, não olha para a minha história, não olha para o meu sofrimento, não olha para as minhas marcas que o sol me trouxe, não olha para essas coisas, por favor. Ela declara palavras de amor, mas quando ela vai falar de si mesma,
ela não se enxerga, porque ela não está nos padrões que a sociedade impõe, que a sociedade aplica. Não, sulamita, ela tem marcas, ela tem uma história. Só que vai dizer o texto que ela não está com marcas do sol, porque ela está trabalhando para as suas vinhas, ela está cuidando das vinhas dos seus irmãos, dos outros. O que ela deveria estar fazendo, ela não está fazendo. E algo muito interessante é que o nome sulamita significa perfeição. Olha que coisa. Nós temos uma mulher que não se enxerga, tem uma crise de autoimagem, mas o nome dela significa perfeição. Olha o quanto isso é forte. Uma mulher que se chama perfeita não se vê perfeita para o noivo. E às vezes a gente chega na presença de Deus da mesma forma. Nós conseguimos falar sobre quem Deus é, mas quando nós falamos sobre quem nós somos, nós ficamos muito presos ao passado, às nossas marcas. Mas Senhor, você não sabe o que eu vivi. Mas Senhor, a minha história. Mas as minhas marcas. Mas eu fui rejeitado. Mas eu fui abandonado. E meu querido, eu não quero aqui anular ou ignorar a sua história, mas eu quero te convidar a você acessar uma outra realidade da autoimagem, que Deus, Ele deseja que você acesse sendo noiva de Cristo. Como noiva, o desejo de Deus é que você mude a forma que você se enxerga. Sabe, quando a gente se coloca em comparação com o sulamita, talvez a gente não esteja com as marcas do sol, mas talvez haja pecados ocultos. Talvez haja traumas que não foram curados, marcas, cicatrizes abertas, uma história que ainda precisa ser costurada para que haja um ponto final. Só que antes de a gente continuar a história da sulamita e do noivo, eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse 3, verso 14. Quando nós saímos de casa, sempre que eu vou ministrar, a Karina pergunta, ou ela fica de olho de canto perguntando assim: amor, e aí, o que você vai falar hoje? O que você vai ministrar? Eu falei: amor, eu vou ministrar sobre a igreja de Laodiceia amanhã. E quando nós chegamos aqui, o primeiro texto bíblico que o pastor foi ler foi sobre a igreja de Laodiceia. E aí eu olhei para ela, falei: tá vendo, amor? Deus, Ele confirma as coisas, e eu quero que a gente medite nesse texto. O Espírito Santo tem nos incomodado a meditar sobre o texto. Apocalipse 3, verso 14 vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Até aqui por enquanto. Aqui João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a igreja de Laodiceia. E aqui é uma igreja que ela estava cheia de si mesma. Enquanto sulamita tinha uma baixa percepção sobre si mesmo, Laodiceia se vê grande demais, autossuficiente,
rica, abundante. E aqui o texto vai dizer que Deus, ele conhece as obras, ou seja, tinha obras. Era uma igreja que estava em movimento, mas estava cheia de si mesma. Uma igreja que estava cheia de ego. Uma igreja que, quando confrontada, a gente entende o quê? Que é uma igreja vazia, cheia de si mesmo, mas vazia de Deus, cheia de obras, mas vazia de Deus. Aqui nós temos uma igreja que é confrontada pelo Espírito Santo para ser alinhada. Às vezes a gente acha que a beleza da noiva de Deus está em fazermos alguma coisa, em sermos uma igreja que temos inúmeras ações filantrópicas. E aqui eu não quero anular isso, mas eu quero que a gente vá para um lugar mais profundo em Deus, de que nada do que a gente faça gera a beleza de Deus em nós. O que gera a beleza de Deus em nós é o próprio Deus. É o quanto nós mergulhamos em quem Ele é, na revelação dEle. Isso nos torna belo como igreja. Isso nos faz uma igreja bela. Não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre quem nós somos nele. Deus quer nos confrontar essa noite. Onde estão os nossos corações? Onde estão as nossas palavras? O pastor, ele falou algo muito forte. Às vezes a gente precisa rever algumas canções que nós estamos cantando, para que não haja nenhuma palavra, teologicamente falando, contrária àquilo que realmente nós cremos. Mas talvez nós precisamos sair das promessas e passarmos a vivermos as canções que a gente canta, e cantarmos até que essas canções façam parte de nós, sejam as nossas ações. Deus, Ele está nos chamando para que a gente saia de um lugar de tentar convencer a Ele. Às vezes nós temos palavras muito bonitas, orações maravilhosas, eloquentes, palavras profundas, teologicamente corretas, mas vazias, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos, que não há espaço para que Deus revele quem Ele é em nós. E meu querido, aqui não é uma palavra para alguém específico, é para nós como igreja. Nós avaliarmos que talvez a gente seja um pouquinho da sulamita, que carrega marcas do passado e não quer deixar essas marcas. Ou talvez nós sejamos como a igreja de Laodiceia, que está tão cheia de si mesmo, que ambas não conseguem ter a percepção do Cristo. Meu querido, minha querida, Deus está nos chamando para uma reforma. Sabe, talvez você tenha entrado aqui e esses primeiros 6 meses você tenha tido bons comportamentos e até boas obras, mas você se sente morno. Você não está frio porque você não abandonou a sua fé, mas você não está mais aquecido, com o coração fervente no Espírito. Talvez você está vivendo altos e baixos, altos e baixos. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. Um dia eu estou bem, feliz, outro dia eu estou mal. Sabe, talvez você tenha entrado aqui e você não consegue se desprender do seu passado. Você não consegue se ver como o noivo vê a noiva. Meu querido, mas há uma esperança em meio a todo esse cenário caótico. O noivo, ele é Cristo. O noivo, ele é Cristo. E eu quero que você continue lendo o texto comigo lá em Cantares. Volta lá para Cantares 1:8.
primeira parte do verso 8 vai dizer: você, a mais linda das mulheres. Até aqui. Vira para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela, fala assim: você é linda. Agora complementa assim, mas não é porque eu estou dizendo, é porque Deus diz isso a seu respeito. Talvez você não tenha entendido, meu querido. Parece que foi uma brincadeira, mas é o próprio Espírito Santo sussurrando no nosso ouvido que não importa a sua história, não importa o que veio antes, não importa as marcas, há uma beleza que o Cristo Ele enxerga na criação, há uma beleza que Cristo enxerga, porque Ele anseia e deseja ver a sua própria imagem em você. Você não é lindo e bonito porque você pode algo. Você é lindo, bonito porque o próprio Deus, Ele te abraça e te insere numa nova atmosfera, num novo tempo, numa nova realidade de que você é imagem e semelhança do Criador. Meu querido, você precisa crer. Ouvir essas palavras e crer nessas palavras. Não porque é um pastor falando, mas é porque é o próprio Cristo declarando sobre a sua vida. Você não nasceu para ficar no seu passado, e você não nasceu para viver uma vida morna. Você nasceu para acessar uma identidade em Cristo Jesus e refletir a sua imagem. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Volta lá para Apocalipse 3:19. Enquanto você abre, declare: ouvir e crer. Você está comigo? Ouvir e crer. Esse é o primeiro passo. Vamos ler Apocalipse 3:19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Seja diligente e arrependa-se. Sem arrependimento, não tem transformação. Sem arrependimento, não tem como nós acessarmos o novo. E o que é arrependimento? É mudança de rota. Eu estava agindo aqui, eu estava seguindo os conselhos da minha carne, eu estava vivendo conforme aquilo que eu achava que era bom. Eu estava fazendo todas as coisas com a minha cosmovisão, achando que eu era suficiente. E aí Deus fala assim: peraí, se arrependa, muda a sua rota. Agora não é sobre o que você pensa a seu respeito, não é sobre o que você acha que você deve fazer, mas é sobre o que Deus diz a seu respeito. É sobre o que Ele diz que você deve fazer. E um arrependimento, ele não pode vir apenas com lágrimas. Gente, chorar na presença do Senhor é muito bom, mas sabe lágrimas de crocodilo? Parece que convence. Parece. Mas a gente sabe. Deus está nos chamando para um arrependimento real, genuíno, uma mudança de rota. Aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais. Aquilo que a gente pensava, a gente não pensa mais. Aquilo que saía da nossa boca não sai mais. A mudança. Às vezes a gente precisa sair da escravidão, da síndrome de Gabriela. Não, eu nasci assim, Deus me ama desse jeito. Meu querido, Deus, Ele te ama, e por Ele te amar, Ele quer que você vá para uma vida de arrependimento e mudança. É porque Ele te ama, que Ele não quer que você fique da mesma forma. É porque Ele te ama, que Ele não quer que você persista em viver da forma que você tem vivido.
Repita comigo: ouvir e crer. Segundo ponto, coração arrependido. Volta lá para Cantares. Parece que foi combinado, mas a pastora cantou a segunda música falando sobre... É Alda Célia ou Ludmilla? Esqueci. Ludmilla Feber. E é interessante que a história da música que ela cantou, a compositora ela vai dizer que o Senhor tinha chamado ela numa madrugada e ela tinha dito assim: não, Senhor, eu estou cansado, não vou levantar dessa vez não. Eu não vou levantar, chega, deixa para a próxima, Senhor. E ela decide não levantar. Ela não atendeu o chamado do Espírito Santo de ter um tempo com Ele. E aí ela vai contar que ela ficou por meses sem ouvir a voz de Deus. E aí ela passou a acordar de madrugada e falou: Senhor, eu não posso mais viver dessa forma, sem a Tua presença. Senhor Jesus, se o Senhor falar que você vai estar, eu vou ir correndo. Eu vou correndo ao seu encontro. Nem que seja para a gente ficar em silêncio, nem que seja para desfrutar da Tua presença. Foi assim que essa música nasceu. Vamos ler Cantares 5, do 2 ao 6. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Agora a noiva vai dizer: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se foi. O meu amado já havia partido e eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. O Senhor tem nos chamado a uma vida de arrependimento, a uma vida de mudança, a uma vida de profundidade nele, a uma vida de transformação. Mas nós não podemos perder o nosso tempo criando justificativas para comportamentos que são carnais. Nós precisamos acessar um nível de profundidade e maturidade no Senhor, para quando Ele falar, nós não perdermos o nosso tempo e nós irmos de encontro à presença dEle, para que não aconteça quando nós quisermos a presença, Ele não estar mais lá. E aí nós só vamos sentir o cheiro do noivo que ficou. E é interessante que nós temos justificativas para tudo, né? E a gente sabe quando o Espírito Santo nos chama para alguma coisa. A gente sabe quando a gente acorda do nada, 2 horas da manhã. Ah não, é porque deu sede. Ah não, é porque eu bebi muita água antes de dormir e aí eu preciso ir ao banheiro. A gente sabe quando o Espírito Santo está falando: ei, não fala mal não, para de fofocar. Mas a gente insiste. A gente sabe porque o Espírito, Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim. Nós como igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, meu querido, nós precisamos sair desse lugar de se justificar, de correr para se justificar e de verdade correr para a presença do Senhor. Nós precisamos sair desse lugar. Nós não temos tempo mais para perder. Repita comigo: não perder tempo. Primeiro ponto, ouvir e crer. Segundo ponto, coração arrependido. Terceiro ponto, não perder tempo. E o último ponto, volta lá para Apocalipse 3:20. Volta lá para Apocalipse 3:20.
Você abriu? Diz amém. Amém. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sulamita não teve chance de abrir a porta a tempo, mas hoje Deus nos chama para que quando Ele bater na porta do nosso coração, a gente abra e a gente receba a visitação. Talvez você entrou aqui com uma crise de autoimagem, você não se enxerga como você deveria se enxergar. E aqui não é uma pregação motivacional. Na verdade, se a gente olhar para o texto, é muito mais desmotivacional para a carne. Aqui é Deus querendo nos acessar, nos levar para um outro nível. E é importante que você entenda, meu querido, que a beleza da noiva não está na noiva. Ter um coração arrependido, não ter justificativas, não perder o tempo e ouvir o chamado e responder ao chamado de Deus, não é sobre coisas que a noiva pode fazer que vai torná-la bela. Olha aqui, 2 Coríntios 3,18 vai dizer, você não precisa abrir. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Vou ler mais uma vez, preste muita atenção. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Nós precisamos buscar conhecer o noivo. Precisamos buscar nos relacionar com o noivo, para não nos parecer com o noivo, mas para que a gente venha refletir ele em nós. A Bíblia vai trazer dois textos muito interessantes, João 8 e Mateus 5. Em João 8 vai dizer, eu sou a luz do mundo, Jesus dizendo sobre si. Mas em Mateus ele vai dizer assim, vós sois a luz do mundo. Qual que está certo? Qual texto está correto? E aqui é muito interessante que aqui, se você vai para Cantares 6, você vai ver que o noivo vai chamar a noiva de lua. Você é como a lua. E aqui é interessante a gente entender essa ilustração de Salomão. A lua, ela tem luz própria? Não. Ela reflete o quê? Ela reflete o sol. Acho que você não entendeu. Vou falar de novo. A lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Meu querido, você por si mesmo não tem luz. Você reflete a luz do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu convido você a ir para um lugar diferente essa noite. Há uma atmosfera estabelecida do céu. Há um ambiente estabelecido aqui. Há um ambiente de menos de mim e mais de Cristo. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu convido você a acessar um coração arrependido, a você acessar algo que realmente vai impactar não só a sua vida, mas a sua família, não só a sua família, mas o seu trabalho, mas a sua história. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Ainda choro quando oro? O pecado me entristece. Desejo a palavra como sinto fome depois de um dia sem comer. O período de louvor e adoração encontra um coração quebrantado. A sensibilidade de perceber Deus falando com você ao longo do dia já se foi. Minhas orações têm sido sobre mim ou sobre Deus? Tenho caminhado com os meus pés ou por fé? Qual é o meu nível de envolvimento com a obra? Sou compromissado ou comprometido? Você se importa mais com o que as pessoas vão pensar a seu respeito do que Deus pensa? O amor que você demonstra pelo seu irmão é um amor fingido?
Se você não houvesse outra escolha, você voltaria a uma vida simples, pobre, para ter a mesma intimidade com Deus? Seus olhos ficam úmidos quando você fala de Jesus? Você tem contado testemunhos novos de sua vida, ou ainda conta os mesmos testemunhos de anos atrás, por não ter tido mais experiências com Deus? Espírito Santo, nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa, Jesus, porque nós estamos muitas vezes, Pai, brincando, Deus, de ser cristãos, e não é o nosso desejo, Jesus. Senhor Jesus, às vezes a gente até fala bonito para o Senhor, nós temos declarações prontas e profundas, Deus, mas, Senhor Jesus, nós queremos ter, Pai, muito mais do que isso, comportamentos, ações. Nós queremos, Pai, nós queremos mergulhar na sua identidade, em quem o Senhor é, Jesus. Nós queremos, Pai, acessar um lugar, Pai. Nós não queremos voltar para o primeiro amor, Deus, um amor infantil, não. Nós queremos ir para um amor mais profundo, mais estruturado, mais saudável, Deus. Nós queremos ir além, Jesus, nos leva para esse lugar. Espírito Santo, nós te pedimos que nesse momento o Senhor venha visitar nossas vidas aqui, Pai. Alta madrugada, faça dessa canção a sua oração. Estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave como cante como fosse a última vez. Vamos, meu querido. Ouço Deus me chamar. Deixa a vergonha de lado. Vamos criar um ambiente aqui. Meu coração se alegra, eu ando tão cansado. Tenho trabalhado. Pai, nós não queremos fazer, Pai, do nosso trabalho. Nós não queremos fazer, Pai, dos afazeres de casa, Senhor. Desculpas, Pai, para não te buscar. Meu coração se alegra ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo, declare mais uma vez: eu vou, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro, nem que seja em silêncio a sós, só nós, nem que seja. Nem que seja, nem que seja em silêncio, Senhor sonoro. nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como Rezar o teu chamado, não há como rejeitar. Declare: eu vou, eu vou. Esse é o nosso desejo, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro, eu vou. Esse é o nosso desejo, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus. Como igreja nós vamos ao teu encontro, Senhor Jesus.
Como igreja nós vamos ao teu encontro, Senhor Jesus. Como noiva nós nos lançamos, Senhor Jesus, a uma intimidade, ao relacionamento mais profundo, ao relacionamento maduro, a um lugar, Senhor Jesus, em que nós somos transformados, Senhor, de glória em glória, Senhor Jesus, de glória em glória, Senhor Jesus. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr ao teu encontro, eu vou. Nós te agradecemos, Jesus, porque apesar de nós, Deus, apesar de nós, apesar da nossa pequenez, Senhor Jesus, apesar de muitas vezes os nossos comportamentos serem falhos, ainda assim, Senhor Jesus, ainda assim, a Apocalipse 3:20, o Senhor está à porta batendo e batendo. Há tempo de nos arrependermos, há tempo, Senhor, de alinharmos o nosso coração, e nós não queremos perder, Senhor, esse momento. Nós não queremos, Senhor Jesus, nos distrair com outras coisas. Não, Senhor Jesus. Nós queremos, ó Pai, nós desejamos, nós ansiamos a Tua presença. Assim como o Sulamita, ela quer ir de encontro ao noivo, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, Jesus. Esse é o nosso anseio. Declare a última vez: eu vou.